Bem, agora para falar sobre os diferentes tipos de arroz e suas propriedades, é com grande prazer que eu recebo hoje aqui no estúdio a nutricionista Ana Carolina Bragança. Tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Aqui. O pessoal está acostumado, muito acostumado a comer o arroz branco, o arroz e o arroz integral. Mas existem muito mais tipos de arroz e diferentes propriedades de cada tipo de arroz. E hoje a gente trouxe a Carol aqui para nos explicar quais são as diferenças entre eles, quais são os que são benéficos para a saúde, quais que já não são tão benéficos. Eu trouxe o branco, né, que é o polido, é aquele mais comum. É que todo mundo conhece. Na verdade, todos eles são uma boa fonte de carboidrato. A vantagem do branco é que ele é barato e é fácil de cozinhar. Mas, por um outro lado, por ele ser polido, ele acaba perdendo aquela propriedade de nutrientes e fibras que seria importante. Ou seja, ele é mais processado do que os outros. Exatamente. E aí ele vai perdendo nutrientes. Na mesma linha do branco, vem o arbóreo. Que é o de risoto. Que também é o de risoto. Na verdade, ele foi polido também, mas ele tem essa característica de ter mais amido dentro, que é o que confere a cremosidade do risoto, né? Ele também tem uma maior capacidade de absorver temperos, condimentos. Então, por isso que a culinária utiliza ele para risotos e pratos que utilizam arroz. Mas a questão de nutrientes é parecido. São os polidos, eles ainda não têm mais tantos nutrientes. Esse é o integral. Esse é o famoso arroz integral, que ele preserva, ele também foi retirado da casca, mas ele preserva a última película, que é a que reveste o grão. Então, nessa película tem nutrientes, tem vitaminas e tem fibras, né? Entre os nutrientes que a gente encontra e vitaminas, a gente consegue vitamina B12, vitamina B, no complexo B em geral. Vitamina E, a gente consegue o zinco e fibras, né? Que vai atuar no nosso funcionamento intestinal. Ou seja, é bem melhor faz muito melhor para a saúde do que o branco e do carbóreo. E a vantagem do integral também é que ele acaba melhorando a saciedade, né? Como ele tem fibra, ele acaba, né, mais satisfeita. Exatamente, favorecendo o emagrecimento. Não é que o arroz integral tenha menos calorias, mas a pessoa come menos. Fica satisfeita antes. Esse é o parbolizado? Esse é o parbolizado. Na verdade, o parbolizado ele é o meio termo entre o branco e o integral. Por quê? Ele foi passado por um processo de água fervente quando ele ainda estava na casca. E esse processo faz com que os nutrientes da casca entrem para dentro do grão. Claro que ele não absorve tanto nutriente quanto o que já está preservado no arroz integral, mas ele ainda é melhor do que o branco, polido. Com certeza. Então, aqui por grau de melhor para pior, vamos fazer assim, ó, branco ou esse para lá? O arbóreo. Eles podem ficar juntos. Branco e arbóreo no mesmo nível. Esse aqui é o parbolizado. O integral. E aí a outra linha de integrais também, que são já diferenciados, eles já não são tão utilizados aqui, eles são um pouco mais caros também. Mas eles são excelente fonte de nutrientes, vitaminas, mas eles têm muito mais proteínas e eles favorecem a dieta de vegetarianos também, eles têm mais ferro. Esse é o vermelho. O vermelho ele ainda tem uma substância que se chama monocolina, que atua diretamente na redução do colesterol LDL. Então, para quem tem colesterol LDL elevado, esse arroz é interessante. Para preparar, é parecido com o integral? O integral ele é um pouco mais demorado do que o branco, né? Ele precisa de mais tempo. E esses aqui tá a mesma coisa. Um pouco mais do que o integral também. É mais durinho, né? Tem mais... Demora mais um pouquinho. Em comparação ao... Esse aqui é o preto? Esse é o preto, ou negro. E esse é o selvagem. E esse é o selvagem. Benefícios à saúde, quais os três eles são acabam benéficos? competindo entre si. Esses dois, eles têm mais ferro e mais proteínas, mas esse aqui também atua diretamente no LDL, colesterol ruim. Então, eu diria que esses se competem, na verdade. Eles são um melhor que o outro. Esse, na verdade, é o selvagem. Ele não é exatamente um arroz, ele é um tipo de graminha. Mas como ele parece um arroz e ele tem um sabor característico, é chamado de arroz também.
E esse aqui, é claro que a quantidade que a pessoa vai comer de um arroz selvagem não deve ser a mesma de um arroz branco, ele deve ser mais forte o sabor. Ele é mais característico, é mais forte. E a pessoa também não tem tanta vontade porque ele sacia antes. Eles têm em média de 30% a mais de fibra do que os outros arroz. Então, a pessoa para de comer, a saciedade vem bem antes. Esse é o arroz preto, ó. A gente não mostrou ainda. Então, recapitulando aqui, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, em relação a benefícios do arroz. O branco não serve para nada, então. Só para engordar. É uma caloria um pouco vazia. Um pouco inútil. É. Então, já larga o arroz branco da tua vida. Já usaria o arbóreo quando é para fazer alguma festa, um risoto, alguma coisa. O arbóreo, muito de vez em quando. Vai pro parmesado ou pro integral. Aí eu acho que dá pra trocar um pouco de vez em quando o integral, outra vez pode ser o parmesado. E eu posso comer diariamente, tanto preto, vermelho tranquilo, quanto dá pra selvagem? misturar também, né? A gente pode fazer um mix de arroz integral, vermelho, o selvagem, fica bem gostoso. E vai ter bastante nutriente, bastante fibra. Bacana. Carol, muito obrigada pela presença aqui no programa. Adorei te receber. Obrigada pelas dicas. E o TPM de hoje fica por aqui. Mas amanhã a gente se encontra com muito mais ainda para você. Um super beijo. Fica com Deus e tenha um ótimo dia. Fui.